vejo que cada um de nós tem essa preocupação. Muitas vezes nós temos nossa semana passando, nós estamos ocupados com tudo, mas não temos buscado ao Senhor. Eu incentivo você a ter um momento devocional com Deus todos os dias. Converse com o Senhor. Se você ora, Deus responde a sua oração. Deus é real. A Bíblia diz para a gente não tentar Deus, mas eu quero que você, quando tiver um problema, ore, chame a pessoa de Jesus e diga: Senhor, eu estou com esse problema, e veja a ação de Deus. Você vai perceber isso, você vai sentir isso, você vai ver Deus agindo na sua vida, e você vai poder comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, porque você esteve falando com Ele. Isso é orar. Leia a Bíblia, pegue a sua Bíblia, procure a sua Bíblia em casa, veja onde ela está, deixa lá na mesa da cozinha, um lugar que você passa, que você lembra de ler a Bíblia. Tem gente que guarda a Bíblia em um lugar que não sabe nem onde colocou. Meu pai uma vez contou a história de uma mulher que ela foi na igreja pedir oração porque ela tinha perdido o óculos. Aí um dia o pastor foi na casa dela lá, fez uma visita. E aí o pastor falou assim: pode me emprestar a sua Bíblia? Eu vou ler aqui. Ele não levou de propósito. Ela trouxe aquela Bíblia empoeirada. Aí ele pegou a Bíblia assim, abriu a Bíblia e o óculos estava lá dentro. Aí é uma pergunta, né? Será que ela não lia a Bíblia porque não tinha óculos ou não? É complicado. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos 4:13. Atos 4:13. Que bom que você veio hoje aqui. Bom que você saiu da sua casa e pode estar conosco. Ore para que toda a sua família possa estar aqui, seus amigos, vizinhos, todos juntos possamos adorar ao Senhor. Eu quero ver esses bancos aqui repletos. Eu quero ver o dia que aqui nós vamos ter que fazer 2 cultos de manhã, 3. Israel, respira. Eu vou com a ideia, o Israel só. Hoje eu acordei de manhã, liguei a minha televisão lá no culto, vi a igreja lotada. Eu falei: olha que coisa boa. Um dia a primeira igreja batista vai ser igualzinho. Os nossos jovens e adolescentes estão no acampamento nesses dias aí. Então, se você não encontrar, não foram arrebatados, né? Lá no acampamento, aprendendo sobre Deus. Já achou aí? Já está aqui também. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Amém. Senhor, lemos a tua palavra nesta manhã, que ela faça parte da nossa vida, que nós possamos ser alimentados, preenchidos, transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que versículo maravilhoso a Bíblia nos apresenta. Todos eles são maravilhosos. Nessa manhã, aprove a Deus nos apresentar esse versículo aqui. Ore bem para ele. Versículo especial. Você está vendo? Você já parou para pensar que Jesus não escolheu os melhores? Jesus Cristo escolheu os discípulos, aqueles homens simples, trabalhadores. Ele não foi lá no templo de Jerusalém, entrou lá na sinagoga, em algum lugar. Ele não foi na escola e pediu o currículo para ver qual era o melhor aluno mais premiado. Qual é o seu melhor aluno aqui? Traga ele que eu quero falar com ele. Não. Jesus foi na praia, na rua. Um pescador não tem tempo para estudar, para ler, para nada. Ele vai pescar, pessoas simples do povo. Cheiro de peixe. Às vezes nós medimos as pessoas pelo perfume delas, pela aparência, pelo tempo que ela tem, a idade. Nós fazemos como Samuel, que
ao ver os filhos de Jessé, ele falava: esse aqui deve ser. Então é esse. Não, não é nenhum. Jessé, você tem mais algum filho? Ah, eu tenho um lá, que nem sei onde está, está lá cuidando das ovelhas. Traga esse aqui. É esse. A Bíblia diz que Davi era ruivo. Nada contra os ruivos, mas Davi era ruivo assim. Esse aqui? Jesus escolheu homens simples e sem estudo. Às vezes, algumas pessoas entram na igreja e falam assim: eu não sou digno de entrar aqui. Você é digno de entrar aqui porque Jesus ama você. Não é por causa que você traz o seu currículo, é porque você é um ser humano amado de Deus. E Deus quer ver você junto com Ele. Jesus não despreza as pessoas. Jesus não mede, Ele, pelo contrário, Ele vai até o mais necessitado. É esse que Ele escolhe. E essas pessoas simples. Hoje eu quero falar sobre uma igreja que agrada a Deus. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja ousada. Tem algumas traduções que dizem ousadia. Sabe, nós somos muito ousados quando falamos de política. Ah, como a gente gosta de discutir política. Esses últimos dias aí, se fizer um congresso de política aqui, vai todo mundo vir na igreja. Ah, eu quero falar o que eu penso. Aí vem um fogo consumidor de dentro, assim. Vou falar tudo agora. Quem gosta da esquerda vai brigar por causa da esquerda. Quem gosta da direita vai brigar por causa da direita. Eu gosto disso. E se for o time do coração? Aí, essa semana, né, o São Paulo ganhou de 2-1, 2-0, sei lá. Quem é palmeirense aqui? Pouca gente. Santista. Corintiano. Se a gente for fazer um congresso aqui do time do coração, todo mundo vai falar tudo. E economia. Está muito ruim, escala 6x1. Essa lei, não sei o que, vai tirar, vai colocar o trabalhador. Vamos brigar, vamos falar, nossa opinião. Vamos dividir aqui, tá? E se o assunto fosse café? O café, com aroma, com óleos, enfim. Todo mundo tem a sua opinião. Vamos discutir por causa do café. Vamos fazer um congresso com café. Nós defendemos o que nós amamos. Fala mal da mãe de alguém aqui. Mas quando é de Jesus, a gente abaixa a cabeça. A questão é, se você é salvo por Jesus, você é cheio da graça de Deus, você precisa ser ousado em algumas coisas. Chamar as pessoas para serem discípulos de Jesus. E isso vai ter o seu comprometimento. Vai exigir tempo, dedicação, vai exigir seu envolvimento. Eu gostaria de ver cada membro daqui dessa igreja discipulando alguém. Nós temos discipulado, que eu falo lá com o Gideon, ele manda um curso de discipulado para você de 2 anos de material, para você discipular a pessoa. Mas, isso vai exigir meu tempo? Eu não vou me envolver com isso daí, tá louco? Já tenho tanta coisa para fazer. Mas não foi Jesus que mudou a sua vida? Não foi Jesus que chamou você das trevas para a luz? Você não deseja isso para outra pessoa também? Não seria legal ter mais um corintiano na igreja, para os corintianos? Então, não seria legal ter mais um seguidor de Jesus na igreja de Jesus, para a glória de Jesus, para essa pessoa ser salva? Nós precisamos ser ousados, porque uma igreja que agrada a Deus é uma igreja ousada. Por que é que os crentes do primeiro século
arriscavam as suas vidas. Por quê? Coragem não é o que a igreja faz quando se sente forte, é o que a igreja faz quando anda com Jesus. O que significa viver em ousadia? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Olha, respira fundo aí, eu vou ler o capítulo 3 todinho e vou até o 4:13. Alguém aqui já andou de montanha-russa? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Legal, né? Só que uma vez que começou, vamos lá. Atos 3. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Isso é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então, afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecia. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia, vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que aqui vedes bem, o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento dos que estavam praticando. Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará entre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Em verdade, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um,
pregaram e predisseram esses dias, e vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos antepassados. Ele declarou a Abraão por meio de sua descendência: todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós as vossas vidas pecaminosas. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente, e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que esse homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que haviam convivido com Jesus. Meus irmãos, em Atos capítulo 1, Deus prometeu enviar o Espírito Santo. Ele liberou com ousadia inabalável para que todas as pessoas pudessem pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo uniu os crentes em uma igreja corajosamente dedicada à palavra de Deus, a Deus e à missão de Jesus. No capítulo 4, como nós acabamos de ver, sob ameaças, a igreja orava por ousadia e, cheia de poder, libertou aquele paralítico e uma generosidade radical. No capítulo 5, os crentes escolhem obedecer a Deus ao invés de viver em segurança. Os discípulos pregam com coragem a Cristo. Eles sofrem perseguição e estão agora presos. Só rapidamente, Atos 17, Paulo prega ousadamente em culturas que nem conheciam o Evangelho, e ele coloca o Evangelho corretamente, sem comprometimento, falando com verdade a outros povos. E no Atos capítulo 28, mesmo preso, ele ousadamente fala de Jesus, ele proclama com ousadia e sem impedimentos. Agora, por que os crentes faziam isso? Por que eles faziam isso? Por que os crentes faziam isso? Porque eles andavam com Jesus. Uma pergunta, não precisa responder para mim: o quanto você é ousado ao falar de Jesus? De 1 a 10. 1, 2, 3. Eu tenho vergonha, pastor. Por que eles falavam de Jesus? Porque eles andaram com Jesus. Talvez, meus irmãos, não fique triste.
pense nisso. Talvez nós estamos andando pouco com Jesus, nós estamos andando muito com outras coisas, nós estamos preocupados com outras coisas. Talvez seja isso. Algumas pessoas dizem assim: eu não sei falar, eu ainda não estudei o suficiente. Já ouviu essa desculpa? Você só precisa de uma coisa: andar com Jesus. Ousadia não é a sua personalidade. Eu tenho certeza que João não tinha ousadia nenhuma. A ousadia é o resultado de um relacionamento real com Jesus. Olha, alguém vai dizer: já me disseram, o pastor precisava dar um treinamento, o pastor precisava dar um crachá para nós, para a gente falar: eu sou crente. Aí a pessoa vai perguntar: você é crente? Aí você vai falar assim: não, eu coloquei um crachá para não vai fazer isso. Ousadia não é status religioso. Ousadia não tem nada a ver com o sistema de nada. Sabe o que tem a ver? Eles ficaram surpresos porque esses homens tinham estado com Jesus. Ousadia é o resultado de andar com Jesus. Preste atenção, uma comparação: mais tempo com Jesus, mais ousadia. Menos tempo com Jesus, menos ousadia. Mais tempo com Jesus, o meu impacto espiritual onde eu vou, ele se intensifica. Menos tempo com Jesus, o impacto meu é irrisório, eu não faço a menor diferença onde eu estou. Se eu tenho andado com Jesus, a minha fome espiritual aumenta, eu quero mais. Se eu tenho andado menos com Jesus, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, ir à igreja, não preciso. Eu não preciso ver meus irmãos, não preciso. Eu não preciso me envolver com isso. Eu quero ler agora de 14 a 29, Atos 4, de 14 a 29. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a esses homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimá-los, exigindo que a ninguém mais fale sobre esse nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem operava aquela cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Assim que foram soltos, Pedro e João buscavam companhia dos seus amigos e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus, exclamando: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Teu Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, Teu servo, declaraste: por esses gentios por que os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles
e capacita teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Essa era a oração da igreja. Eles estão orando dizendo: Senhor, aconteceu esse probleminha, então faz a gente ficar bem quietinho, nós vamos cantar mais baixinho agora, para não atrapalhar ninguém. Nós não vamos mais falar de Jesus para ninguém, porque não aconteceu isso. Senhor, nós queremos falar ainda com mais intrepidez. Uma igreja que agrada a Deus não pede por uma vida fácil. Senhor, facilita a minha vida. Senhor, eu quero uma rede, uma praia, um suco de laranja, com gelo e açúcar. O que a igreja quer que Jesus pede? Que nós possamos falar do Senhor ainda com mais ousadia. Uma igreja que agrada a Deus faz isso. Uma igreja que agrada a Deus sempre vai ter oposição espiritual. Sempre vai ter. Atos 5,18. Atos 5,18. Atos 5,18. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. O que acontece quando a igreja começa a pregar ousadamente? Tem oposição. As pessoas não gostam da igreja, irmãos. Nós temos a luz, a gente incomoda. Eu só quero dizer o seguinte: nessa semana Pedro estava preso já pela segunda vez, aqui na história, pulei. Aí você vai perguntar: onde que está Deus que não está cuidando do Pedro? Já está preso pela segunda vez. É porque Pedro passou a ser ousado. Olha, eu vou falar uma coisa que talvez vai chocar. O crente às vezes não é promovido no trabalho. Tem gente que, aquela esposa que você queria casar, ou marido, porque você é crente, a pessoa não quer casar, namorar com você. O vizinho às vezes não gosta de você porque você é crente. Eu não sei aqui, mas às vezes a igreja é o único lugar que alguém sorri para você, que te abraça, que às vezes aqui é o único lugar. Você não está encontrando lugar nenhum para ter amigos. Eu vou falar uma coisa para você: a perseguição faz parte do processo. Jesus falou assim: fiquem felizes. Fica feliz quando você for perseguido. Fica feliz. E os discípulos e os servos, Jesus falava assim, eles chegavam e falavam assim: eu fui perseguido por causa de Jesus. Não assim: eu fui perseguido por causa de Jesus. Eu não tive promoção no meu trabalho por causa de Jesus. Eu perdi um cliente por causa de Jesus. Eu perdi uma amizade por causa de Jesus. Eu perdi uma oportunidade por causa de Jesus. Eu tenho que dar nota certinha por causa de Jesus. Eu tenho que comprar as coisas e pagar o imposto por causa de Jesus. Eu não sou rico por causa de Jesus. Eu não tenho saúde por causa de Jesus. Mas eu sou feliz por causa de Jesus. Quando eu vou numa festa, não bebo, não fumo, não me prostituo, não estupro, não pratico pedofilia, por causa de Jesus eu estou livre. Ninguém me compra por causa de Jesus. Atos 5:19. Quero ver que dinheiro faz isso. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para
Ora, prenderam você? Eu vou falar uma coisa mais radical aqui. Mataram você? E daí? Só isso? Você não precisa temer quem mata o corpo. Precisa temer quem tem o poder de mandar você para o céu ou para o inferno. Semana passada eu falei sobre o temor do Senhor. Essa semana o versículo ficou me incomodando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso aí ficou. Eu precisava falar isso hoje de manhã, porque não sei. Falei. Quando você caminha em obediência a Deus, você não vai se surpreender com os milagres de Deus. Atos 5, 20 e 21. Instruí-os, ide, apressai-vos no templo, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raio do dia, eles entraram no pátio do templo como haviam sido ordenados e começaram a... Mas eles estavam presos. Vamos fazer o seguinte, não está dando certo esse nosso trabalho, a gente só é preso. Mas eles receberam uma instrução, volta lá e continua pregando. E eles foram lá e começaram a pregar. A sua fé é forte o suficiente para acreditar em Jesus, mas é tímida demais para estar sendo ousado por Ele. Então passe mais tempo com Jesus. Que tipo de igreja nós somos? Somos uma igreja que agrada a Deus? Se somos, nós também oramos por ousadia. Deixa eu falar uma coisa, na sua oração, hoje, a partir de hoje, você vai orar por tudo que você ora. Sua oração, ora, tudo bem. Tudo que você orou, parabéns. É sua oração do coração. Mas olha, Senhor, eu quero passar mais tempo com o Senhor. E eu quero ter mais ousadia. Senhor, eu nunca falei do Senhor lá no meu trabalho. Eu nunca falei do Senhor na minha faculdade. Eu nunca falei do Senhor para os meus vizinhos. Eu nunca falei. Eu quero ter coragem de falar. Mas você pode ser preso. Só isso. Mas alguém vai virar o rosto para você. Já não virava antes? Olha, muita gente pensa que igreja é um lugar confortável. Eu, essa semana, estava orando, cadê o pastor Ricardo? Estava orando, né? E eu não estou mais orando pelo espaço aqui. A nossa IBD não tem mais classe, não tem mais espaço para todas as classes que precisar. Aí alguém ficou meio chateado com isso. Eu fiquei feliz. Eu fico feliz quando não tem espaço. O que quer dizer isso? Que está aumentando o número de pessoas. Daqui a pouco você não fica preocupado, talvez a gente cresça tanto que precisa fazer 2 EBDs. Não é o fim do mundo. A igreja fica aqui, o templo fica vazio a semana inteira, não é o fim do mundo, ainda tem muito ainda. A gente às vezes é muito. Tem uma coisa que a gente tem que pensar fora da caixa, né? Fora do quadradinho. Como é que eu posso fazer isso de outro jeito? Sem. Põe 2 EBD funcionando aí. Não precisa brigar. Não precisa ficar triste. A gente precisa confiar em Jesus. Eu quero terminar essa mensagem. Não sei se Deus falou ao seu coração, mas quando eu estava estudando, falou bastante ao meu. Eu queria terminar com um desafio, que você ore pedindo ousadia. Ousadia, às vezes você fala assim, mas eu não sei falar de Jesus. Querido, convidar alguém para vir ao culto, um visitante. Vai comigo lá na igreja. Você está com esse problema? Vamos lá juntos. Deus vai falar ao seu coração. Pega a pessoa. Pronto. Olha aqui, você é jovem, ok, vai lá, tem paz. Tem gente para conversar com você, amigos, para orar por você. Isso é a igreja que agrada a Deus. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que
Que Deus traga para vocês ousadia. Não precisa ter medo. A fé lança fora o medo. O amor, desculpa. O amor. A fé lança outra coisa. A fé lança a incredulidade. Ame a Jesus. Eu oro para que nós sejamos uma igreja abençoada. Eu quero ver os crentes aqui no domingo de manhã com um sorriso assim lá. Olha, eu trouxe o visitante. Bênção. Vai aceitar Jesus. Vai ser meu vizinho lá no céu também. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Quero orar por sua vida. Quando eu era adolescente, eu morria de medo. Meu pai é pastor, né? E eu morria de medo que meu pai fizesse apelo para os crentes. Ele gostava de chamar lá na frente. E eu trabalhava no som da igreja, né? Então eu morria de medo de dizer, vai que ele chama, eu vou ter que ir lá, Deus está falando comigo. Ai, Jesus. Mas não adianta, se você já está com ele, que Deus já está falando. Deus é maravilhoso. Ele transforma você. Ele vai mudar você de dentro para fora. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, porque o Senhor está entre nós. Nós queremos andar com o Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor ressuscitou dos mortos. Não existe nada, nenhum poder que possa ser maior que o Senhor, porque todo o poder pertence a Ti. Não existe um outro nome maior que o Seu, porque o Seu nome é o nome que salva. Obrigado, Deus, por esse presente maravilhoso, Jesus na nossa vida. Senhor, ensina-nos a andar mais com o Senhor. Revela, Senhor, para nós a Tua vontade, e que desta igreja possam sair pastores, missionários, evangelistas, pessoas que falam do Senhor, que os cegos possam ver, que os coxos possam andar, que os surdos possam ouvir o nome de Jesus. Nós pedimos isso em nome dele. Amém. Que Deus abençoe você. Vamos cantar nesse momento o hino Olhando para Cristo.
mim assim: pastor, eu esqueci de dar parabéns no dia do aniversário. Eu falei: mas todo dia faz um ano que a gente, né? Do ano passado, é um ano a mais. Que Deus abençoe os irmãos, Deus seja abençoando a sua vida, a sua alegria, o seu vigor, restabelecendo nele graça. Que você que perdeu algo possa encontrar no Senhor aquilo que você não tem tido, mas Jesus pode te dar, amém? Então vamos orar agradecidos. Senhor, muito obrigado por essa semana que o Senhor nos permitiu passar, tantas dificuldades, mas tantas alegrias, tantas vitórias. Ó Deus, uma vitória muito grande é nós termos amigos, e aqui na tua igreja o Senhor nos faz irmãos. Obrigado, Senhor, por esse carinho que eu não mereço, o Senhor sabe, mas Senhor, que cada um aqui possa sentir-se feliz de estar na tua presença, de estar sendo, o teu nome sendo glorificado através da nossa vida de testemunho. E que, Senhor, de fato, nós como crentes sejamos especialistas em limonada e em suco de abacaxi. Obrigado, Senhor, por esse dia que é teu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos tomar lá o café da manhã.